Apocalipse capítulo 9, versículo 14. 4 anjos junto ao Eufrates, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta. Então observe, no versículo 13, nós vimos que uma voz falava do altar, né, respondendo às orações dos santos, ok? Então João ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar, e essa voz agora, ela fala, tá, ok? Ao 6º anjo, ela dá uma ordem ao 6º anjo, que tinha a trombeta. E ele disse, a voz disse, né? Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Nós vamos ver aqui nesse texto que o Apocalipse faz, em 2 momentos, uma identificação com o rio Eufrates. Provavelmente, essa identificação com o rio Eufrates indica que o mundo árabe terá uma participação muito grande nessa batalha contra Israel. Hoje, na ONU, nós já observamos que os árabes eles estão ocupando posições estratégicas e, claro, toda resolução contra Israel, ela é aprovada imediatamente. Os árabes têm muitos votos, né? Ela só não é posta em prática, não é executada, porque existe um país, principalmente, que fica defendendo Israel e sempre usando o seu poder de veto, que é os Estados Unidos, né? Mas surgindo um presidente que ele tenha uma visão diferente sobre Israel, ele mudando o voto dele, irmãos, já existem diversas resoluções na ONU que elas já foram pré-aprovadas, é só os Estados Unidos tirar o veto e as nações do mundo terão um compromisso de lutar contra Israel, de guerrear contra Israel. Certamente esse é um preparo para os dias do anticristo. Essas resoluções já estão aprovadas, só que elas não são colocadas em prática por causa do poder de veto dos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos, como ele é a águia, né, daqueles animais lá de Daniel capítulo 7, o leão com asas de águia, os Estados Unidos, ele com certeza ele tem uma participação importante nesse reino do anticristo. E até a expressão que fala a besta que sobe do mar, não é impossível que seja uma referência a um país que, naqueles dias de Israel, esse país, vamos dizer, ele está bem além do mar, né? Está depois do Oceano Atlântico. O comentário diz, a 6ª trombeta possui semelhança com a 6ª taça, que também é lançada sobre o Eufrates. Veja, Apocalipse 16, 12. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então é significativo que a identificação geográfica que a Bíblia faz para o exército do anticristo está ligada ao mundo árabe, está ligado principalmente ao Iraque, né? O rio Eufrates, ele corre uma boa parte do seu território no Iraque. O comentário prossegue. Junto ao rio Eufrates nasceu a rebelião da Babilônia, cerca de 100 anos após o dilúvio. Nimrod e Semíramis foram os organizadores dessa rebelião e fundaram a religião da Babilônia. É sempre importante lembrar que Semíramis, nos dias do Novo Testamento, no mundo romano, ela era chamada de Diana, Diana dos Efésios. Isso todos os livros de religião antiga comprovam isso, né? Era a religião que dominava o Império Romano. Nós veremos isso mais à frente, quando vai ser dito que a Babilônia apocalíptica está assentada sobre a besta, ou seja, ela domina a besta. A besta é Roma, é o Império Romano. E quem é que está assentado sobre ela, que domina ela? É a religião da Babilônia, porque os romanos, eles eram vítimas, eram presos,
a religião da Babilônia estava assentada sobre eles. E lembrando que a religião da Babilônia, o que dizia? Que as guerras, né, eram determinadas pelos deuses, a vitória era determinada pelos deuses, a derrota era determinada pelos deuses. Então eles faziam sacrifícios para agradar os deuses, para que os deuses predestinassem eles à vitória. É por isso que eu sempre digo, essa doutrina da predestinação, ela é maligna, ela nasceu na Babilônia. Por isso que a Igreja Católica vai adotar ela, a Babilônia apocalíptica vai adotar ela. Principalmente porque no ano 431, o que a Igreja Católica fez? Foi lá na cidade de Semíramis, onde estava o templo de Diana dos Efésios, e ali eles pegaram toda a simbologia de Semíramis e lançaram sobre Maria. Então, isso não é segredo, isso está aberto para todos verem na história. Então todos sabem que a Igreja Católica é a Babilônia apocalíptica que está assentada sobre a besta. Essa religião continua assentada sobre a besta. Prosseguindo, o comentário diz: o Eufrates no Apocalipse indica o mundo árabe, local da antiga Babilônia. Os árabes deverão apoiar a proposta do anticristo de destruir Israel. Como os árabes odeiam Israel, deverão apoiá-lo incondicionalmente. Então, o momento que nós estamos vivendo hoje é um momento em que o mundo árabe está fazendo aliança com Israel. O genro do Donald Trump, né, Jared Kushner, ele dirigiu essas alianças e as alianças foram feitas, foi pouco noticiado no nosso meio, mas ele fez diversas alianças de paz e certamente continua trabalhando por essas alianças. Essa pandemia, nós estamos ficando com poucas notícias de fatos que seriam importantes para a profecia, né? Por isso que eu vejo essa pandemia, a forma como os meios de comunicação estão reagindo de maneira realmente estranha, ocultando determinadas informações. A reação das redes de TV, dos jornais a essa pandemia não é uma reação normal, né? Nós vemos médicos falando A, outro médico fala B, só que os meios de comunicação escolhem só os médicos que falam B. As entrevistas que eu vi de médicos que contradiziam alguma coisa, eles cortaram. Isso não é correto. Isso não é correto. Essa é uma preparação para a manifestação do anticristo. E esse ponto aqui coloca, olha, os maiores apoiadores do anticristo serão os árabes. Hoje eles estão fazendo aliança com Israel, mas quando Israel, na metade da grande tribulação, romper a sua aliança com o anticristo, então Israel certamente começará a chamar o anticristo de mentiroso, de falso. Nesse momento eles estarão se convertendo. Vamos lembrar da profecia de Joel, que vai se cumprir ainda na grande tribulação, que ele disse que Deus daria sonhos e visões aos israelitas, vamos dizer, como um aviso para que eles abandonem essa aliança com o anticristo e creiam em Jesus Cristo. Então, nesse momento, quando Israel se colocar contra o anticristo, o mundo árabe e todos os outros países, olha, esse país tem que ser destruído. Então veja, hoje o mundo está sofrendo com um vírus que ele mata 3% daqueles que afetam, né? Apesar que hoje, eu vi uma notícia na CNN, hoje, dia 15 de março de 2021, eu vi uma notícia na CNN que eles encontraram agora uma nova cepa do coronavírus que ele está matando 30% dos infectados. Se chegar a 50%, né, aí, vamos dizer, chegou no percentual da grande tribulação.